Olá, aqui é o professor Tiago e vamos continuar com o conteúdo de estatística. E hoje nós vamos ver representação gráfica, para que serve e qual a sua importância. Bem, vamos começar aqui com um exemplo bem prático. Por exemplo, a votação para representante e vice-representante de uma turma. Aí o aluno vai lá e vai recolher todos os votos de todos os candidatos. Aí ele anota num papel dessa forma. Os votos ele botou assim como um X. Só foi botando a quantidade de votos de todos os 5 candidatos que tem aqui. Aí só olhando para esse papel aqui que o aluno escreveu, dá para a gente perceber quem foi o ganhador. Só pela quantidade de X, sem a gente contar. Então, quem seria o representante de turma? O Adriano. Beleza. E quem seria o vice-representante? Tá aqui, ó. Quem ficou em segundo lugar, quem teve mais votos depois do Adriano. Quem foi? Foi a Luciana. Tá aqui. Então dá pra gente ter uma noção para que servem os gráficos. Os gráficos eles servem para você olhar e saber os dados daquela pesquisa sem você ficar analisando horas e horas. Só você olhou, entendeu e pronto, entendeu? É muito básico, muito simples. Então vamos ver os tipos de gráficos que existem. Vamos começar com gráfico de segmentos ou linhas. Só pelo nome já dá para perceber como é esses gráficos, como é esse tipo de gráfico, né? Que é por linhas ou segmentos. Então vamos começar aqui com um exemplo a partir de uma tabela, que é a evolução da venda de livros de julho a dezembro. Então aqui temos os meses do segundo semestre, que é julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, e a quantidade de livros que foi vendida em cada um deles. Aí a gente vai e vai construir o gráfico a partir desta tabela. Pronto, tá aqui a evolução da venda de livros de julho a dezembro. E a gente temos aqui o eixo vertical, que é o número de livros vendidos, e o eixo horizontal, que é o mês. Aí temos aqui, em julho foi vendido 350, ó, tá aqui entre 300 e 400, em agosto 300, em setembro 400 e por aí vai. Outra coisa, só olhando para esse gráfico dá para a gente gerar diversas informações, como por exemplo, que o mês que teve menor venda foi agosto. E o mês que teve maior venda foi dezembro. Tá aqui, tá bem autoexplicativo. Outra informação que a gente pode tirar aqui também é que, por exemplo, de setembro a outubro não houve diferença nenhuma, ó. Tá aqui, tá constante, ou seja, a mesma quantidade de livros foi vendido, que a gente consegue perceber. Outra informação é a questão de agosto a setembro. Houve um crescimento, ó. O declínio dele está bem mais acentuado. Então, de agosto a setembro teve maior venda, entendeu? Por exemplo, do que outubro e novembro, ó. Aqui teve uma acentuada bem maior do que aqui. Então, a partir desse gráfico dá para a gente tirar várias informações só olhando para ele. Daí a importância. Vamos ver agora alguns exemplos. Por exemplo, o crescimento da população brasileira de 1940 a 2010. Só olhando dá para a gente ter uma noção do crescimento que houve nesse período. Da mesma forma que eu falei, ó, aqui tem alguma subida acentuada, ó, de 1980 a 1990. A gente pode comparar com outros períodos. Por exemplo, de 1990 a 2000. Aqui houve um crescimento bem mais acentuado do que nesse outro período. Vamos ver outro exemplo. A gente está aí no período de pandemia, né?
período bastante difícil e a gente está vendo no noticiário o tempo todo casos novos de Covid-19. Aqui nós temos, no ano de 2020, alguns casos relatados, confirmados em cada dia. Então, o gráfico ele vai deixar bem claro a quantidade, e a questão da subida, da descida, onde houve maior subida, onde houve maior descida, entendeu? Tá aí a importância. Vamos ver outros tipos de gráfico. Por exemplo, o gráfico de barras. Nós temos aqui a tabela. Nós temos que é a frequência de desempenho em química dos alunos de uma classe. Vamos ter na tabela também a frequência absoluta e a relativa. O gráfico a partir dela vão ser, nesse caso aqui, o gráfico que está relacionando a porcentagem, no caso a frequência relativa, com o desempenho. Podemos perceber aqui que apenas 15% dos alunos teve um desempenho insuficiente, enquanto a maior quantidade da turma, maior peso, teve um desempenho bom, certo? A gente pode verificar isso também fazendo a relação da frequência absoluta, que no caso é o número de estudantes, com o desempenho. Aqui no caso, percebe-se que não vão ser mais porcentagens, vão ser os números mesmo, porque aqui já está relacionando o número absoluto de alunos, mas o gráfico continua no mesmo sentido, na mesma ordem, entendeu? Olhando para esse outro gráfico aqui, dá para a gente perceber que poucos alunos tiveram desempenho insuficiente e a maior parte teve um bom desempenho, ok? Então, vamos ver agora alguns exemplos de gráficos de barra. Vemos aqui, por exemplo, uma pesquisa sobre os livros distribuídos no Brasil pelo Programa Nacional do Livro Didático do Ensino Médio, de 2007 a 2015. Olhando para o gráfico, dá para a gente perceber que em 2012 houve maior distribuição de livros, enquanto em 2007 e 2010 houve uma menor distribuição. Outro exemplo, a gente vê muito isso também nos jornais, né? A questão da variação do PIB. O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto. É o que um país produz em produtos e serviços, em bens e serviços. Geralmente vem em porcentagem, e aqui tem os trimestres de cada ano, 2017, 2018, 2019. Vemos que onde houve uma maior variação foi no primeiro trimestre de 2017 e que não houve variação nenhuma no segundo trimestre de 2018 e no quarto trimestre de 2018. E no primeiro de 2019 também não houve nenhum. Então, a partir dos gráficos, nós conseguimos tirar muitas e muitas informações sem muito trabalho. É bem prático e simples. Então, galera, obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima.